E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo aqui com dicas de Excel, falando de várias funções e algumas ferramentas que são bastante úteis aí, dependendo, né, da sua atividade profissional, enfim, da necessidade que você tenha, e que o Excel pode contribuir bastante aí para facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou falar hoje das funções concatenar, vou falar do PROC-V, vou falar da transformação de dados de texto, né, separação para colunas. Também vou falar como que a gente tira aqueles espaços em branco do Excel, da célula que você tem que normalmente ficar dando F2 e apertar Enter, né, até, enfim, a última célula. Quando você tem poucas é fácil fazer isso, mas quando você tem muitas é um trabalho inviável. Então, a gente vai discutir, eu vou mostrar esses pontos aí, como que a gente pode resolver isso aí no Excel. Então, vamos lá, pegar a planilha aqui para a gente começar. E além disso também falar das funções mês e ano, tá? Que também são funções que a gente vai utilizar aqui. Bom, então, para início, né, da nossa discussão, vejam que eu tenho aqui uma coluna com datas, tá? Então, eu vou começar utilizando as funções mês e ano. Tá? O que essa função mês ela faz? Qual é a informação que ela presta para a gente? Ela pega dessa célula, né, aqui, ela tira um mês. Né? Então, isso aqui vai ser útil. Vocês já vão entender por que isso aqui vai ser útil. Então, veja, ó, 31/8/2020, com a função mês, ele me reportou 8. Agora, com a função ano, ele me reporta 2020, beleza? Arrasta isso aqui até o final, ele repete o processo. Muito bem, agora a gente vai usar a função concatenar, tá? Para que eu preciso dessa função concatenar? Eu preciso que nessa coluna E aqui fique o mês barra ano, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Concatenar, pego a célula do mês, ponto e vírgula, preciso que tenha uma barra entre eles, então coloco entre aspas dupla, uma barra, ponto e vírgula, 2020. Fecho parênteses, ele me reporta aqui essa informação num formato de mês barra ano, né? Então tá, vou copiar isso aqui como formato de número e vou pedir para o Excel deixar isso aqui no formato data. Ele já está aqui, mas enfim, só para a gente ter essa informação, né, com a transformação em data. Muito bem, eu preciso agora, né, para que eu fiz isso? Porque ó, vejam que aqui a data está sempre o último dia do mês, eu preciso que essa data fique o dia 1º. Então, como que eu faço isso no Excel? Né? Se eu vier aqui abrir a célula e dar um Enter, ele vai... Vocês notem aqui que, olha, quando eu coloquei mês e ano e fiz esse procedimento, ele colocou o número 1 na frente, né? Beleza, eu posso fazer isso para todos os períodos. Eu tenho que dar F2 e clicar no Enter. Só que, veja, eu tenho dados até 1960. É muito dado para fazer isso aqui, dando F2 e Enter. Como que eu posso fazer isso? Seleciono essas células aqui, que né, eu ainda não fiz o F2 e Enter. Venho aqui em dados, texto para colunas, delimitado, avançar, deixo tudo desmarcado aqui e clico em concluir. Então vejam que maravilha, o Excel ele tirou com esse procedimento aquele espaço em branco que fica ali na célula que você tem que dar F2 e Enter, né, em cada uma delas para tirar aquele espaço. Então vejam que até o final ele incluiu agora o número 1 na frente do jeito que eu preciso. Beleza? Bom, então vejam, a gente já falou da função mês e ano, concatenar e como eu tiro o espaço em branco da célula. Agora vamos falar do PROC-V. Tá? Bom, antes vamos falar de texto para coluna. Veja aqui, tem uma informação de texto que está numa única coluna, né? Então, está tudo na coluna A. Preciso separar isso aqui em várias colunas. Como que eu faço isso? Seleciono, dados. Vamos lá, o Excel está um pouquinho lento porque está gravando, né? Texto para colunas, delimitado. Eu quero que ele separe pelo quê? Vejam que ó, esses dados estão separados por vírgula. Então, eu vou marcar tabulação e vírgula. Avançar, concluir. Beleza? Vejam que agora está cada um bonitinho na sua coluna. Ok? Eu preciso de dados dessas colunas. Na verdade, da coluna B, né? Então, vou deixar aqui em negrito, mas nem precisaria. Agora, a gente vai falar da função PROC-V. O que eu preciso que o Excel faça? Eu preciso que ele vá nesta segunda planilha aqui
e ele pegue exatamente o dado dessa coluna B nessa data. Então, ou seja, como que eu faço isso? Vejam que a configuração aqui não é a mesma, né? Então, enfim, eu tenho dados aqui até janeiro de 98. E aqui eu tenho, enfim, né, dados até 1960. Mas aqui ainda está até fácil, né? Você lá tem dados mensais, aqui também tem dados mensais, você poderia simplesmente copiar e colar. Mas em alguns dos casos aqui, eu tenho, por exemplo, nessa planilha dados trimestrais e aqui nessa segunda eu tenho dados mensais. Daí você teria um trabalho infinito para ficar arrumando, excluindo, né, ajustando a planilha. Então, para facilitar, o que a gente pode fazer? Usar o PROC-V, tá? Então, aqui ficaria simplesmente fácil eu copiar e colar, mas se não fosse o caso, eu teria que necessariamente usar o PROC-V. Então, como que eu faço isso? Função PROC-V. O que eu quero? Que o Excel procure essa informação aqui, nesta planilha, que ele pegue o dado da segunda coluna, que é a coluna B. Eu vou marcar aqui a correspondência falso, que eu quero que ele pegue o valor exato, tá? Feito isso, simplesmente arrasto até o final, ele vai pegar a informação até 1998, que é o dado disponível. Vocês vão notar que a partir de, né, antes de 98 vai ficar tudo ND, porque eu não tenho dados né, mais antigos do que 1998 nesta planilha aqui. Bom, moçada, então, enfim, a gente, né, tem várias funções aí que o Excel pode nos ajudar, e essas aqui são algumas delas que podem ajudar aí a vocês nas atividades profissionais, enfim, no trabalho, no dia a dia aí de contabilidade e finanças, isso aqui acaba sendo bastante útil. Beleza? Bom, então, para o vídeo de hoje é isso, a gente tratou de diversas funções, né? O objetivo é justamente trazer uma abordagem bem empírica para que vocês possam replicar. Mas ainda assim, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu peço que se inscrevam aí no canal, compartilhem com quem esse conteúdo possa ser útil, deem um joinha também, porque isso aí ajuda muito a espalhar a mensagem. Se tiver alguma dúvida, sugestão de tema para o próximo vídeo, né, peço por favor que deixem aí nos comentários. E por hoje é isso, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, moçada, bons estudos aí do Excel e até mais.